Boa noite. Arsenal e Comércio começa agora para todos vocês pela TBO. Programa que é um oferecimento da FEComércio Mato Grosso, através do SESC e do SENAC aqui no Mato Grosso, abre hoje com uma frase de Winston Churchill. A coragem é a primeira das qualidades humanas, porque é ela que garante todas as outras. Winston Churchill, estadista britânico, fala da coragem e nós agora repetimos essa frase falando de coragem, porque no programa de hoje nós vamos ao extremo da coragem. Nós temos a honra e o prazer de ter conosco na nossa sala de visitas para um grande bate-papo hoje, a Coronel Luciana, do Corpo de Bombeiros Militar do Mato Grosso. Coronel, muito boa noite. É um grande prazer, como a gente acabou de falar, ter a senhora conosco aqui para contar um pouco das histórias do bombeiro e principalmente o bombeiro que é aquele grande ídolo de todas as crianças. Eu acho que não tem uma criança no mundo que não sonhou enquanto criança em ser bombeiro um dia, mas principalmente contar a função e o desafio que é a mulher dentro de uma corporação militar e principalmente de uma corporação tão rígida, tão desafiadora a nível de coragem, como é o Corpo de Bombeiros. Boa noite, Coronel. Boa noite, agradeço o convite para estar aqui hoje, é uma honra, uma satisfação muito grande e vamos aproveitar a noite de hoje para trocar essas informações, com certeza vai ser muito agradável. Perfeito. Coronel, nós falávamos da sua origem, e aí a gente gosta muito dos nossos entrevistados possam falar de sua família, de como foi que isso aconteceu. A senhora, nós vamos falar lá na frente do seu comando hoje na corporação, mas principalmente nasce em Goiânia, acompanha o pai que é militar na carreira em Rondônia e depois de lá para cá. Isso aí é o que te motivou de verdade ao Corpo de Bombeiros? Foi um sonho de criança? Como é que foi isso aí? Como é que chega a corporação militar, ao Corpo de Bombeiros Militar? É muito bom poder falar disso, falar de família, de origem. Então, eu sou natural de Goiânia, mas o meu pai, ele serviu em Porto Velho, em Rondônia. Meu pai é do Mato Grosso. Olha a confusão, como as coisas vão acontecendo. Em determinado momento ele veio, a família dele do Mato Grosso, minha mãe é de Goiânia, ele veio para cá, acho que para rever a família, e olha a coincidência, a irmã do meu pai casou com o tio da minha mãe. Aí nas férias se encontraram aqui, então essa é a origem, Meu pai, como serviu lá, nós fomos para lá, meu pai é oficial da Polícia Militar, também é pioneiro na Polícia Militar do Estado de Rondônia, ele é o 004 de lá, na época era ex-território, Era território federal, hoje é ex-território federal, mas sempre na Polícia Militar. Então, assim, essa vontade, esse desejo de ser militar é desde pequena, desde criança, sempre foi, sempre quis ser. Certeza que eu ia ser policial militar. Olha só, bombeira falando, Mas sempre quis ser militar, sempre admirei aquela profissão do meu pai, eu acompanhava no quartel. Duas certezas eu tinha na minha vida enquanto criança, que eu ia ser veterinária e trabalhar nos quartéis da Polícia Militar, ou no canil ou na cavalaria. Não deu muito certo, As coisas mudaram um pouco, acho que são questões de oportunidades. E aí, em 2000, final de 2000, quando surgiu o concurso do Corpo de Bombeiros Militar, eu mudei completamente, Eu me apaixonei pela profissão, é claro, é óbvio, tenho certeza que hoje eu tomei a melhor decisão da minha vida profissional, acho que é uma carreira excelente, mas começou dessa maneira, Então, assim, voltando lá para Porto Velho, lá para a origem, quando meu pai foi para a reserva remunerada, que é a aposentadoria, nós retornamos para o Mato Grosso, porque aqui é onde está a família dele, Ficou a dúvida, Mato Grosso, Goiás, para onde a gente vai? Não, Mato Grosso, puxou mais o coração, puxou para cá. E assim nós ficamos, Eu vim para cá com 9 anos de idade, então praticamente eu já me sinto matogrossense, Sim, acaba se tornando realmente daqui. Inclusive em 2020 eu tive a felicidade de receber o título de cidadã matogrossense, que para mim foi extremamente especial, Celebrou, exatamente, selou essa situação de estar aqui no estado de Mato Grosso. Então foi dessa maneira que aconteceu a origem de querer ser militar. Quando você vai para a academia, tendo um pai
que, apesar de estar na reserva, mas era militar Sim. e conhecia toda a história de uma academia militar. Isso ajuda ou atrapalha? Eu acho que super ajuda. A exigência era maior em casa? Com toda certeza, sempre foi. Acho que foi até fácil, né? Até brinco, quando ele, na época, nossa, quantos anos atrás, né? 80 e pouco, o motorista dele ia buscá-lo na residência para alguma reunião, alguma atividade. Enquanto ele não descia para ir para a viatura, o motorista dele colocava a gente para fazer ordem unida, marchar para lá e para cá. Era gostoso, era, né? Era divertido. Era divertido para as crianças, né? Mas você vai aprendendo aqueles valores, respeitar aqueles símbolos todos, né? Daquela situação. Mas meu pai sempre foi um grande incentivador. Não só meu pai, como minha mãe, acho que toda a minha família sempre me incentivou. Mas você é mulher. Sempre me incentivaram. A carreira militar sempre foi vista como muito, muito positiva na nossa vida, sabe? Então, foi muito bom. Meu pai ainda é meu grande exemplo até hoje, eu tenho o maior orgulho dele, sabe? Está com 73 anos. Inclusive, olha a coincidência, meu pai faz aniversário na data da minha inclusão, exatamente 9 de março. Então, é tudo muito mais especial. Presente, né, para um e para outro, eu acho. Com certeza. Porque hoje você já vai para 21 anos de carreira. Agora, dia 9 de março, vamos completar 21 né? anos. Exatamente, é uma vida. Entrei com 19 anos, a gente querendo tudo na vida, né? Sem saber direito o que fazer. Mas agora completando 21 anos de carreira, alcançando o último posto. Então, graças a Deus, Deus tem me abençoado bastante nessa jornada. Deus sempre nos abençoa, é lógico, né? Porque Ele está acima de tudo. Mas a gente precisa fazer a nossa parte. Precisamos. Né? Principalmente dentro de uma corporação militar, onde o que impera realmente é o trabalho e a meritocracia, né? Perfeito. Ninguém chega a coronel, bombeiro militar, se não for por mérito, por esforço e por muito trabalho, né? E isso acho que é o que foi o reconhecimento, né, para o caso da coronel Luciana, né, que é a primeira mulher no estado do Mato Grosso a atingir essa patente. Isso. As outras mulheres que fazem parte da corporação, como é o relacionamento de vocês? Porque normalmente a gente vive o relacionamento empresarial, não é? Não tenho experiência com os militares nem nada. Nas empresas, sempre que uma mulher se destaca, ela acaba sendo meio que exemplo, as outras ficam perguntando, se aconselham com ela. Dentro da corporação acontece isso também, porque vocês são muito rígidos com hierarquia e tudo mais, mas chega a acontecer essa conversa, coronel, dá um conselho e tal. Com toda certeza, a gente tem um bom relacionamento, né? Aliás, acho que como qualquer outro ambiente de trabalho, a gente tem bons relacionamentos e maus relacionamentos, a gente não pode negar isso, né? Não tem como. Mas de maneira geral, sim, a gente tem um bom relacionamento, não só as mulheres, mas os homens também, né? Mas nesse processo de promoção, como chegou, como conquistou esse último posto, que é um desejo não só das mulheres, mas dos homens também da nossa corporação. Então, acontece sim. E eu até falo, a parte do processo promocional, uma das coisas que foi muito mais gratificante foi depois que, aliás, durante o processo de promoção, o apoio das pessoas, tanto das mulheres quanto dos homens da nossa corporação, assim, foi... Você nem imagina, às vezes, tantas pessoas que torcem por você, que estão ali na oração e querendo que você conquiste esse último posto, porque representa realmente muita coisa. Então, graças a Deus, tenho bons amigos na nossa corporação. Que coisa boa. A gente fala em último posto, né? Uhum. É o último posto, mas ele te abre ainda um enorme horizonte de trabalho, porque conquistou-se o último posto da carreira, mas o trabalho é muito longo ainda pela frente, principalmente para, no seu caso, né, uma militar jovem, né, que chama a atenção ainda. Tudo bem, são 21 anos de corporação, mas ainda é muito jovem e tem muito para fazer pela frente. Sim, o último posto, como você falou, da nossa hierarquia, né? Como oficial, eu comecei lá como cadete e a gente vem progredindo, segundo-tenente, primeiro-tenente, capitão, major, tenente-coronel e coronel. É o último posto da hierarquia, mas aí vem todas as demais funções inerentes ao posto de coronel e as responsabilidades que elas são ainda maiores, né? Nada acontece por acaso, né? Toda vez que você recebe, seja um reconhecimento ou um prêmio que for, ele vem carregado de mais responsabilidades, né? E a gente precisa sentir isso, né? Sentir e assumir essa responsabilidade. E realmente não é fácil, né? Mas a gente precisa ter essa compreensão e
E a gente se prepara para esse momento, né? Como você falou, eu sou jovem, no contexto, se a gente for pensar em todas as outras carreiras, né? Mas a gente vem se preparando ao longo dos anos para isso. A corporação militar, ela te dá essas oportunidades, né? Ela te forma para isso, ela te dá cursos durante a sua carreira, te oportuniza funções também para que isso venha auxiliar, né? Então, é óbvio que eu preciso cada vez mais melhorar, aprender, mas a gente, quando chega nesse momento, a corporação militar ela já te deu um bom direcionamento para isso. É algo que chama muito a atenção, né? E às vezes a gente de fora olha toda a estrutura de corporações militares, do próprio Exército, ou da Polícia Militar, dos bombeiros, e a gente nem sempre percebe isso. Quando a gente olha para a empresa privada, né, você vai buscar um grande talento no mercado, contrata ele para ser o seu diretor superintendente, vai pagar o preço de mercado, mas ele vem pronto, vamos dizer assim, né? O militar não nasce pronto, né? Ele é formado dentro da corporação e você não pode ir buscar um coronel no mercado e colocar ele para ser coronel. Não é assim de uma hora para outra, realmente. É necessário todo um trabalho, né? E isso acho que é a coisa mais bonita das corporações militares e que a grande maioria das pessoas não chegam a perceber, né? Exatamente. Eu passei a minha formação. Acho que a partir desse ano que nós vamos começar a ter formação dos oficiais do Corpo de Bombeiros Militar aqui em Cuiabá. Mas todas as outras foram fora do nosso estado. Então, no meu caso em especial, eu passei 3 anos em Brasília. Eu passei no concurso, com 19 anos, deixei a família e fui me formar, fui me preparar para início da minha carreira de oficialato, né? Então, a gente se prepara para isso, a gente se forma para isso, para assumir as funções de chefia, de liderança, de comando, né? Os oficiais são preparados para essa situação e realmente, assim, não é fácil. Então, o início da nossa formação, ela já é longa, mas depois, durante, não são só cursos de especialização, a parte operacional que a gente também tem, mas, por exemplo, para sair do posto de capitão para o posto de major, eu sou obrigada, entre diversos critérios a serem atendidos, um curso de aperfeiçoamento de oficiais. Depois, para entrar no quadro de oficial superior, eu tenho que fazer um outro curso para o nível superior. Ah, mas eu não quero fazer. Então você vai parar a sua carreira, porque é um dos critérios obrigatórios. Como você disse, a corporação ela sempre vai nos preparando, nos guiando para isso. É justamente assim que acontece, todos são preparados. Agora, os mais competentes é que são escolhidos, né, Coronel? Nós vamos para um pequeno intervalo, a gente fica com a música de João Abrantes e voltamos em seguida. Com a presença dele. Acho que você não sabe, mas eu me lembro de todos os detalhes. Eu fico no chão escamando desenhos, quadros e arcanos. Estamos de volta com Arsenal e Comércio nesta noite e hoje, com grande prazer e até honra, não é? Quando a gente recebe um militar dessa patente, nos dá muita honra no programa. Nós estamos na nossa sala de visitas com a Coronel Luciana, que é a responsável pelo Comando Regional 5 do estado do Mato Grosso. É isso, Coronel? Comando Regional 5. Exatamente isso. Hoje nós temos 7 comandos regionais espalhados no estado de Mato Grosso, né, do Corpo de Bombeiros Militar, e eu sou responsável pelo 5º Comando Regional, com sede em Cáceres, né? Nós temos lá 21 municípios da nossa área de atendimento, área de responsabilidade, aquela parte toda da fronteira oeste do Mato Grosso.
de Cáceres até Rondolândia, né? Que para a gente chegar em Rondolândia tem que entrar em não Rondônia, é simples, não. tem que entrar Exato, em Rondônia para sair do Mato Grosso para voltar para o Mato Grosso. Exatamente, né? E aí dentro dessa área de atuação nós temos 2 unidades operacionais, uma que fica em Cáceres, uma que fica em Pontes de Lacerda. E com essas unidades a gente vai atendendo toda aquela população da região, que são aproximadamente 330 mil habitantes naquela região. A gente falou bastante no bloco anterior sobre formação do militar em si. Tem uma questão que eu queria voltar um pouquinho. A senhora chegou a participar, atuar, né, no DEIP? Sim, Diretoria de Ensino. Diretoria de Ensino, Instrução e Pesquisa. Aquilo como nós falamos, a formação é muito forte, o ensino é muito forte. Nós, enquanto entidade ligada ao comércio, focamos muito na capacitação, no ensino. O SESC mesmo, hoje, no Mato Grosso, são quase 1.500 alunos nas nossas 2 escolas aqui em Rondonópolis. E aí, quando a gente traz um militar da sua categoria, no seu nível de influência hoje dentro do Estado e que participou de um núcleo de ensino, de pesquisa, como foi isso aí? Conta para a gente, para que o nosso telespectador possa entender o que é o DEIP dentro do Corpo de Bombeiros, como é que isso funciona e a preocupação de vocês na formação das pessoas, né? Assim, em 2019, eu fui para a Diretoria de Ensino, Instrução e Pesquisa como diretora adjunta. Estava comandando o 1º Batalhão aqui em Cuiabá e fui para essa função. E realmente é um setor extremamente importante, né? Porque não só a formação inicial, mas a gente precisa se preocupar com a capacitação dos nossos militares no decorrer da carreira. E, né, curso de especialização, de aperfeiçoamento, pós-graduações. Então é uma preocupação muito grande do nosso comandante-geral da nossa corporação, Coronel Alessandro, que a gente sempre possa ofertar esse aperfeiçoamento para os nossos militares, né? Um ganho que a nossa corporação teve, talvez para algumas empresas privadas pareça óbvio, mas a partir de 2020 o Corpo de Bombeiros começou a colocar em prática, em 2019 a gente elaborou, em 2020 entrou em prática, um plano geral de ensino, que seja, o nosso militar ele consegue se preparar, ele sabe que durante o ano quais são os cursos que vão acontecer, os cursos operacionais, os cursos da área administrativa, para que ele se prepare para fazer parte do curso e também ao contrário, quem é o coordenador do curso, quem vão ser os instrutores do curso, os professores do curso, né? Para que ele também se prepare para isso. Então, isso auxilia bastante. Então, nesses últimos anos, agora está o Coronel Gladys como diretor de ensino do setor, da DEIP, né? Então, cada vez mais fortalecendo essa área com muitos cursos e fazendo a tropa se envolver, né? Porque às vezes a gente reclama, não vou fazer um curso, não consigo me capacitar porque está muito em cima da hora. A gente tem os nossos afazeres pessoais, nosso trabalho em si. Então, você tendo uma programação, um plano de ensino nesse sentido, auxilia para todos os lados. Aí você acaba com as desculpas, né? Justamente. Acaba com as desculpas. Está, né? lá o curso, tem que ser feito. Nós estamos com vários cursos em andamento. Isso só melhora, né? Que quanto mais você capacita o militar, quanto mais você deixa ele aperfeiçoado no ensino, o que isso reflete? O melhor atendimento para a sociedade matogrossense, que esse é o nosso objetivo, né? Dar curso, ofertar curso, capacitação, para que o resultado do nosso atendimento ele seja cada vez de maior excelência. É algo que, para nós aqui conversando agora, me chama realmente a atenção. Como eu sempre falo, a gente se surpreende por não conhecer de verdade, às vezes, as instituições, né? E aí eu sou obrigado a fazer aqui um meia-culpa, a minha penitência, tá? A gente desconhece isso. E aí, quando a senhora começa a nos contar e dizer como é que isso acontece, a gente vê que a instituição militar, né, o Corpo de Bombeiros Militar do Mato Grosso, ele tem dentro dele uma grande instituição de ensino também, muito preocupada e direcionada para esses processos e projetos de formação de todos que estão lá dentro. Né? Não é simplesmente botar todo mundo no pátio e dar ordem unida, não. Né? Seria a parte fácil. Isso faz parte, claro, né? Mas existe muito mais, porque é a formação de seres humanos, claro, né, que vão comandar realmente grandes tropas, grandes corporações, mas com o olhar do benefício para a sociedade. Esse né? é o principal, né?
Se eu ver agora, a gente vai ter esse concurso público, já está anunciado, né? Próximo final de semana já deve ser as provas. Então já é uma preocupação ainda maior da corporação, né? Como formar muito bem as instalações físicas, quem vão ser os instrutores, qual é o conhecimento que vai ser dado, qual é o resultado que a gente vai ter para a nossa sociedade. Então nós vamos ter agora curso de formação de oficial, que, como eu comentei no início, vai ser a primeira vez que o Estado de Mato Grosso, o Corpo de Bombeiros, na verdade, porque a Polícia Militar já forma os seus oficiais aqui, eles têm academia própria, né? Mas é a primeira vez que o Corpo de Bombeiros Militar vai formar os nossos oficiais aqui, né? Aqui em Cuiabá, em parceria, integrado com a Polícia Militar, que eu vejo como bastante positiva essa situação. Vai ter os nossos soldados efetivos, estamos numa preparação de ter soldados temporários também, que vai ser um outro formato, mas que vai dar uma amplitude ainda maior para o nosso efetivo. Então, é uma responsabilidade muito grande para o nosso diretor de ensino lá, para toda a nossa corporação, porque, por exemplo, os temporários é uma previsão que eles vão se formar onde? Lá na minha regional, nas regionais, na verdade, né? Ou seja, mas mesmo que eu não esteja na diretoria de ensino, eu sou responsável diretamente pela formação. Então, são todos, né? Todos estão envolvidos nesse processo, entendendo a importância disso. Ótimo. Eu vou mudar um pouquinho o foco da conversa agora. A senhora comandava outros batalhões, vamos dizer assim, passou por outros batalhões, mas agora no comando regional, Cáceres. Cáceres tem uma área de Pantanal, né? A sua área de comando, não Cáceres apenas, mas a sua área toda de comando tem uma região de Pantanal, e aí a gente não tem como conversar sobre isso ou nos questionar sobre isso. Pantanal, os incêndios e o bombeiro atuando nisso aí. Esse é um grande desafio, eu acho, não é? É um grande desafio, realmente. Eu fui o ano passado transferida para essa função, nomeada para essa função de comandante regional, e lá nós temos essa região de fronteira, onde tem o Pantanal, fronteira com a Bolívia, temos o Parque do Guirá para poder ter a proteção dele, e o ano passado nós tivemos bastante trabalho naquela região, apesar que os índices foram muito menores se comparado ao ano antes, 2020, né, que não teve como comparar 2020 com os demais anos, mas 2021 a gente teve um trabalho intenso. E o resultado, assim, de boas ações depois são parcerias, né? Porque o comando regional em si, a gente tem condições plenas de atendimento. Mas quando você começa a ter ocorrências simultâneas, a minha capacidade de atendimento é óbvia que ela começa a ter dificuldade nesse sentido, né? Mas o comando da corporação, que é o Coronel Alessandro, o diretor operacional, o Coronel Pereira, aqui em Cuiabá, nos apoiaram muito em mandar reforço de efetivo para lá. A Defesa Civil, a Secretaria Adjunta de Proteção e Defesa Civil do Estado nos enviou aeronaves para auxiliar nos nossos combates lá, incêndio. Até a Força Nacional foi nos auxiliar naquela região. Então, assim, é muito difícil, mas a parceria dos órgãos, o município, a Prefeitura de Castro nos auxiliou, utilizamos pista de pouso das fazendas, lá da Fazenda Carandazal. Então, assim, é uma sucessão de apoio, uma rede de apoio de órgãos municipais, estaduais e a parte privada também, que é importantíssima para a gente conseguir ter sucesso nessas operações. Agora, para esse ano, a gente já começa a fazer uma preparação para aquela mesma região, porque assim, não é só o combate ao incêndio em si, mas a região é de difícil acesso, né? Então, caminhonete traçada, ela fica pregada na areia, né? É complicado, os caminhões têm que chegar lá, eles pregam também, então assim, né? A gente tem muita baixa, muita dificuldade em chegar, lá tem muito incêndio subterrâneo, que dificultou muito os nossos combates no ano passado, então é uma mega operação mesmo para fazer os combates lá, mas todo mundo envolvido a gente consegue aos poucos tendo bons resultados e minimizando a situação da região. E é algo que ele pode ser minimizado, mas ele não tem como ser evitado, porque o Pantanal queima, sim, né? É natural, né? O incêndio do Pantanal é natural, é o que renova a vida do Pantanal, vamos dizer assim, né? O que precisa é controle e cuidado para que ele não saia das proporções. Exatamente, né? Exatamente. Entre outras causas, né, que a gente sempre fala, só a perícia que afirma os motivos dos incêndios, né? Mas entre outras causas, a gente saber também, os proprietários saberem quais são os períodos de queima, quando pode, quando não pode. As pessoas, no geral, querem aproveitar um período de estiagem maior também, né, para isso tudo. Mas a gente tem criado uma rede maior, como eu disse, né, de contatos com o sindicato rural,
com o município, para que a gente possa melhorar ainda mais a nossa resposta. E minimizar os danos para o meio ambiente, né? Que eu acho que nesse momento de incêndio florestal é o que mais importa. Nós, particularmente, né, na nossa instituição, conhecemos bem o valor e a força do Corpo de Bombeiros, porque a gente tem a nossa unidade no Pantanal, né, em Poconé. Todos os anos são desafiadores em relação ao incêndio, porque eles acontecem mesmo, né, de forma até natural ou não, mas acontecem. E a gente sofre realmente muito com isso, e não fosse ações muito fortes do Corpo de Bombeiros, toda a área de defesa civil, o Estado e tudo mais, muito provavelmente a gente teria sempre problemas muito maiores, né? E a gente tem tido também, acho que é interessante a gente falar, o governo do estado de Mato Grosso, nesses 2 últimos anos aí, tem investido muito, né, no Corpo de Bombeiros Militar. Não vou falar de outros órgãos, vamos falar específico da minha corporação, mas tem investido bastante. Recentemente, inclusive, recebemos agora um apoio de uma viatura de capacidade de 10 mil litros de água lá em Cáceres, né, que ela, de imediato, ela é importante, porque a gente, inclusive, nessa operação do Pantanal, nós precisamos do apoio do município, porque nós não tínhamos. Ou seja, o estado de Mato Grosso, entendendo, está distribuindo, está melhorando a logística de todas as unidades para, quando vier os enfrentamentos dos incêndios florestais, a gente está ainda mais preparado para isso. Eu acho que o grande desafio do combate ao incêndio é a logística mesmo, né? Nós temos dificuldades logísticas que nos atrapalham às vezes, né? Não atrapalham porque o bombeiro enfrenta qualquer coisa, né? Que tiver. Mas às vezes ele tem que enfrentar um pouco mais, né? E responder com qualidade, né? Que a gente fala, né? Então, realmente, eu sempre digo assim que os comandantes, eles têm a tranquilidade de saber se, como comentei aqui no início, né? Se a nossa capacidade de resposta, ela naquele momento, ela for um pouco superada em virtude do que está acontecendo naquela região, a tranquilidade de que os nossos outros militares de outros municípios, de outros comandos de unidade, vão dar aquele suporte. Isso acontece, tem que acontecer. Tanto eu receber esse suporte, da mesma forma, repassar para algum outro município, caso necessário. Porque algum outro local tem maior número de efetivo, tem equipamentos diferenciados, eu tenho outros, então a gente tenta sempre encontrar esse equilíbrio nos nossos combates. Perfeito, Coronel. Nós vamos para mais um intervalo comercial e voltamos em seguida, com a música, por enquanto, de João Abrantes. Se fosse fácil eu ia deixar assim como está pra depois juntar as peças que eu deixei passar, os pontos que eu dei nó desatar. Não me explique coisas que eu não sei, eu tô de mal de você. Sou este copo pela metade, quase meio vazio. Só pra matar minha sede, eu me afogo pelos rios. Sou o meio do caminho. Voltamos com Arsenal e Comércio. Como já é tradição, do lado de cada sala, conversando com o nosso artista de hoje. De novo, para que você saiba, João Abrantes é o músico que nos brinda com esse momento de prazer no programa de hoje. João, boa noite, é um prazer ter você conosco. Você, além de músico, tem uma série de outras atividades, não é? E vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. Conta primeiro a música. Como é que você veio até a música? Como é que você tem feito música? Porque você é um autodidata. Sim. Eu aprendi música quando eu era criança, né? Lá pelos meus 12 anos. Foi de influência de família, do meu irmão. E de lá pra cá, assim, eu venho uma montanha-russa. Muito engraçado como que é esse caminho que a gente trilha. Porque hora eu tava muito ferrenho na parada, né? E outras horas eu meio que desisti, né?
Mas nesse momento eu tenho feito música muito da minha autoria, muito mais, né? Porque antigamente eu tocava cover e tal. E agora eu tô na batalha aí para tentar mostrar meu som pro mundo. Perfeito. Eu acho que essa história da montanha-russa é muito não apenas do artista, né, mas de todo empreendedor. E o artista é um grande empreendedor. É o que a gente tem conversado agora aqui também com os nossos convidados sempre nesse programa, e o programa de hoje também não é uma exceção. A gente fala sobre o empreendedorismo, sobre a atividade do comércio, sobre a força que é necessária para ir à frente, para criar novos negócios e vencer, né? E perder também, porque faz parte, né? Vencer e perder é parte do processo. Então o artista é muito isso, e você enquanto artista, como empreendedor, mas também faz parte do comércio, você é muito ligado ao comércio também, né? Você tem uma atividade voltada para o comércio, você é um vendedor. Sim, a gente participa da economia criativa, né? Então a gente tem que estar o tempo todo pensando em maneiras muito diferentes de tentar vender o nosso produto, né? Porque nossa música é um produto, queira a gente ou não, né? E é muito importante que a gente esteja antenado nas melhores formas de comunicar essa venda, porque não é de qualquer forma que você vai conseguir isso, né? Você tem que estar o tempo todo ali estudando o seu público, aprimorando suas músicas, tentando entender o que vai, o que não vai, né? E contatos também, assim, né? Ter as pessoas importantes. As pessoas são importantes na nossa volta para a gente conseguir levar isso a fundo, né? Aonde você tem atuado mais com a sua música? Onde é que você tem conseguido? Como é que isso tem sido feito? E qual é a sua visão em função de tudo que a gente viveu nesses últimos anos aí? Como foi isso para você, para o João, enquanto músico? Eu tenho atuado muito aqui na cena cuiabana, né? Eu faço muito show em casas de bar, essas coisas, né? Mas nunca tocando minha música autoral mesmo. A maioria das vezes eles pedem pra gente tocar covers e tal. Mas sempre que eu posso eu encaixo uma música minha no meio de estudo, né? Mas recentemente, esse ano, eu estou planejando fazer, juntamente com um estúdio chamado Sumac Records, organizar vários shows de músicas só autorais, né, com várias bandas e tal. E a gente vai estar fazendo isso durante o ano inteiro. E eu tenho sentido assim que uma criação de cena que a gente tem que fazer, assim, porque o nosso público aqui é muito grande em Mato Grosso. Só que eles não estão antenados no que a gente está fazendo de verdade. E a minha função esse ano e daqui para frente é tentar criar essa cena, fazer que as pessoas entendam que a gente também faz música muito boa, não só eu, quanto diversos outros artistas aqui dentro da região. E é uma coisa de qualidade e que a gente quer muito mostrar para todo mundo que está aqui, mas tem essa coisa de tem que criar a cena, tem que estar ali todo mundo junto, né, fazendo, vamos assim, uma panelinha, tentando compartilhar o conteúdo um com o outro, tentando mostrar, criar junto, né. O que mais acontece aqui é a gente fazendo música um com o outro aqui, porque, né, a Cuiabá é daquele jeito, todo mundo meio que se conhece. Assim. Eu acho que esse é o grande desafio do artista hoje, né? Principalmente do artista autoral. Vocês, para sobreviver, o trabalho é nos bares, nas casas de show, é onde tem gente, né? Onde o público está. Mas, normalmente, esses contratos ou essas atividades são para cantar ou tocar músicas de famosos, músicas que já têm nome na praça. E aí o artista que precisa se desenvolver não tem sempre essa mesma oportunidade, né, de mostrar o seu trabalho próprio, de desenvolver o seu trabalho, mostrar o que ele vem produzindo e até de vender esse trabalho, né? Esse é o grande desafio realmente dos artistas mais novos que estão chegando, não é? Os artistas eles têm que realmente, igual você falou, ir com a cabeça de empreendedor aqui na nossa região, porque a gente não tem nenhuma estrutura muito bem firmada assim para o artista só chegar e vir fazer a sua arte. A gente tem que estar pensando em tudo, pensando no nosso marketing, nas nossas relações públicas, na nossa composição. Isso acaba meio que tirando um pouco da nossa criatividade ao longo dos dias, mas é isso, não tem outra forma. Esse talvez seja um dos grandes trabalhos do SESC com a música,
né? É a hora que a gente abre os portões de todas as nossas unidades para receber artistas, com algumas apresentações de música ao vivo à noite, com alguns outros projetos de música, trajetórias e uma série de outros projetos que a gente tem feito, e vem convidando e trazendo artistas para que eles possam realmente mostrar o seu trabalho. Essa é mais uma das missões do SESC, tá? Quando atua na área da cultura e principalmente, especificamente na área da música, né? Que é ceder esse espaço também para o artista. Sim. João, muito obrigado por você estar conosco aqui. A gente fica com um pouquinho mais da sua música, enquanto eu volto para o outro lado da sala. Beleza. Muito obrigado. E se eu tentar bater asas e disparar em direção contra o astro-rei, saiba que eu não vou voltar pra te buscar. Estamos de volta agora do lado de cá da sala para continuar a conversa. Como sempre a gente faz, conversamos com o nosso músico e agora voltamos para a nossa convidada especial, a Coronel Luciana. Coronel, a gente falou bastante dos desafios e tudo mais. Eu queria falar um pouquinho como é para o militar, para o bombeiro, no pós-desafio. Como é que vocês enfrentam, depois de um incêndio, depois de um combate a um incêndio num estabelecimento comercial, principalmente, que é o que a gente mais sofre, né, com o nosso público, os nossos empresários. Tá? Tivemos alguns incidentes assim o ano passado, fortes, com o comércio, e as pessoas vivem disso, né? O comerciante ele tem a vida dele ali dentro daquele estabelecimento, um estoque que é tudo que ele tem, vamos dizer assim, de investimento está lá. Vocês, claro, resolvem a situação, a gente sabe disso, que não existe outra maneira, é o bombeiro ir lá e resolver, só ele tem habilidade e competência para fazer isso. Mas vocês, pessoalmente, como é que ficam as pessoas que se envolvem nisso aí? Porque, é claro, os seus militares, os seus comandados saem de uma situação dessa vendo as pessoas que sofreram, né? Como esse pós-trabalho? E vocês têm alguma coisa específica para cuidar dessas pessoas também, do seu militar, né, vamos dizer assim, para ele ter a tranquilidade de enfrentar um próximo? A gente, de maneira geral, toda vez que acontece uma ocorrência, uma situação, os comandantes daquela ocorrência, daquela situação, seja ele um sargento, um tenente, quem estiver à frente, né, sempre quando retorna para o quartel, é comum você fazer um debriefing, conversar sobre o que aconteceu, como as pessoas se sentem, o que foi de positivo na ocorrência, de negativo, e observar, né, como é que aquele militar se sente. Obrigatoriamente, não existe, vem cá, agora a partir desse momento você passa por essa situação. Não, mas havendo a necessidade, nós temos sim, a corporação, existe um setor que a gente chama de o setor de assistência social, para que se o militar precisar, ele sim dado uma atenção especial para ele. Não só em decorrência de uma ocorrência, mas numa situação particular também. A gente tem visto tantos casos aí, né, infelizmente, de depressão e outras situações de suicídio, que a gente já passou isso, infelizmente, dentro dos nossos quartéis também, dos nossos militares. Então, a gente tem, né, cabe bastante aos comandantes de cada unidade estar bem atento a isso, né, os comandantes, diretores, de maneira geral, estar atento como o nosso militar se comporta, porque não é só o serviço que agrega isso, mas a nossa vida particular como um todo. Hoje lá está uma bola de neve, né? Causando muitas o mundo mudanças está complexo demais para a gente achar que pode enfrentá-lo de forma simples. Exatamente. Né? A gente, dando exemplos nesse sentido, sem citar nomes, é claro, né? Lá na nossa regional, até o final do ano passado, que agora já está iniciando firme esse início de 2022, a gente estava com o pessoal que eles ficam aqui em Cuiabá, eles estavam lá presencialmente conosco em Cáceres, para dar atenção para alguns militares, inclusive militares da reserva. Porque o militar ele vai embora, ele se aposenta, ele ainda continua sendo uma responsabilidade, uma preocupação do nosso comandante-geral, né? Então ainda continua todo esse apoio para ele, para a família, naquilo que a gente puder, que a corporação puder dar esse retorno, vai ser dado com toda certeza. Isso é muito importante. É importantíssimo. Né? Aí falando em corporação, nesse apoio todo, nesse olhar cuidadoso do comando,
Eu queria conversar só um pouquinho a respeito do seguinte, como é que funciona, ou como é que tem sido o desafio, não o preconceito, né? Eu não gosto de falar em preconceito, mas eu acho que os homens olham um comando militar da mulher com cuidado, talvez, porque eles têm que se posicionar um pouco diferente. Ele não pode tratar como ele trataria um outro homem. Isso acontece dentro da corporação? Acredito que sim também, por que não, né? Acaba acontecendo, né? Acho que em qualquer outro ambiente, né? Em qualquer outro ambiente, não só na nossa caserna, mas em qualquer ambiente em que a maioria é homem, tem uma mulher ali ou outra, né? A presença feminina, ela traz um ambiente diferenciado, um cuidado diferenciado, né? Para os dois lados, na maneira quando eu sou a mais antiga no momento, né? Dos meus comandados, como acontecia antes de ter os meus superiores no mesmo ambiente. Mas particularmente, né, eu até acho isso muito bom, né? Aí eu sou obrigado a confessar aqui, né? Eu brinco muito com isso. A minha grande sorte é que eu tenho uma esposa em casa e ela é braba, porque senão eu seria muito folgado, né? Então, quando a gente tem o ambiente com as mulheres e elas no comando, isso é muito bom, tá? Eu particularmente acho muito bom, né? Nós vamos para mais um intervalo e voltamos em seguida para o último bloco dessa conversa fantástica hoje com a Coronel Luciana. Baby, você pode ser minha obra-prima. Diz que eu não vou resistir a me atrair. Nego lindo do meu core, me dê forças, Black Moon. Quero um mundo colorido. Arsenal e Comércio de volta para todos vocês pela TBO. Um oferecimento, um programa feito pela FEComércio Mato Grosso, Sesc Senac. Hoje recebendo Coronel Luciana na nossa sala de visitas. E para a gente poder encerrar o programa de hoje, Coronel, eu não posso deixar de falar, como a gente comentou bastante aqui, primeiro a sua força, o seu valor enfrentando o desafio da primeira mulher aqui no Mato Grosso a assumir um posto de comando tão elevado, mas falar um pouquinho também do seu trabalho, do reconhecimento do seu trabalho. Conta para nós um pouco, eu acho que muita gente tem que estar curiosa sobre isso, né? Fala um pouquinho das suas medalhas de mérito. Gente, são mais medalhas do que a gente pode contar normalmente, tá? Por favor, Coronel. Acho que eu tive a grata felicidade de, no decorrer desses anos, ter encontrado boas pessoas também que pudessem reconhecer o nosso trabalho, né, de alguma maneira. Tem algumas medalhas, né? A primeira a gente pode dizer que é do Paiaguás, Guardiões do Paiaguás, que é do nosso governo do estado. Homens do Mato, da Polícia Militar, né? A Dom Pedro II, que é a maior honraria da nossa corporação. Tem algumas que fazem parte também de mérito de estudo, recebi de Goiás, recebi daqui, mérito de ensino da Polícia Militar, entre outras, né? Assim, cada uma marca uma etapa da nossa carreira e para algumas pessoas é só uma insígnia, não deve ser visto assim, né? Só como uma decoração na farda, mas ela tem toda uma história, tem toda uma importância. Eu realmente acredito nisso tudo. Acho que elas marcam a nossa história e, de certa maneira, reconhecem o que a gente fez, né? Com certeza, né? Uma medalha de mérito só se recebe por mérito, né? Não tem onde comprar, não tem onde
copiar, não tem o que fazer, né? Eu acho que isso aí é fundamental para os nossos telespectadores, principalmente, entenderem, né, um pouco mais da função e do trabalho do bombeiro militar, né? Como a gente falava antes do programa, particularmente já foi um sonho meu de criança, foi sonho do meu filho quando criança, e eu duvido que tenha uma criança no mundo que não tenha sonhado um dia em ser bombeiro, né, em estar em cima daquele caminhão, naquela correria, aquela bagunça toda. Claro, muito mais porque a gente não tinha noção do que era aquilo. Sim. E chamava muito a atenção. Mas o bombeiro é um grande exemplo. E a gente fica com o seu exemplo aqui, a gente agradece a sua presença e deixa agora o final do nosso programa para suas considerações, para contar o que ainda quiser contar, o que faltou contar, porque teríamos que ter muitos programas para contar toda essa história sua de sucesso, né, essa de coragem principalmente, mas a senhora fica com as nossas câmeras à sua disposição para o seu boa noite e a gente agradece mais uma vez os nossos telespectadores e principalmente a Instituição de Bombeiros Militar do Mato Grosso por ter permitido que a Coronel Luciana estivesse conosco essa noite. Então eu tenho só que agradecer por esse momento, por essa noite agradável aqui, de poder falar um pouco da minha história, de falar um pouco da nossa Corporação Bombeiro Militar e dizer que para todos e todas, né, os homens e mulheres, que estejam sempre preparados, né, para quando surgirem as oportunidades daqueles sonhos que as pessoas têm vontade de ter na vida, né, porque as oportunidades elas vão surgir, elas sempre surgem, então cabe a gente estar em condições de observar e abraçar aquelas oportunidades para alcançar os nossos sonhos na nossa vida. Eu sou muito feliz pela profissão que eu escolhi, uma honra para mim, me sinto orgulhosa em perceber que o governo do estado de Mato Grosso, o alto escalão da minha corporação, me deu essa oportunidade, obviamente pela meritocracia, como você sempre falou na nossa entrevista de hoje, mas me deu essa oportunidade de alcançar o último posto da minha corporação e eu quero continuar contribuindo da melhor forma possível para a minha corporação diretamente e para toda a sociedade do estado de Mato Grosso. Coronel Luciana, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. A gente encerra o programa aqui com a música de João Abrantes. Queria agradecer vocês a terem assistido esse programa, um excelente programa, inclusive. Meu nome é João Abrantes, se vocês quiserem me achar nas redes sociais, é João Abrantes também. Eu recentemente lancei um trabalho pela Sumac Records, chamado Nada Além do Que Eu Sou. Trabalho com 4 músicas e eu vou tocar uma música que eu produzi recentemente, mas não está gravada ainda, mas eu queria mostrar para vocês aqui. De quebro digo umas asneiras sem noção, me pego enrolado em nós que eu mesmo criei, pego numa maçaneta que me abre uma porta que eu mesmo quis fechar. Lírico de ser, ele é a flor que não se cheira. O mesmo vai te enganar, te enganar. Quem de nós, todas as respostas, todas as respostas. Do meu amor, para te querer, para te querer, te quebro, digo umas asneiras sem noção, me pego enrolado em nós que eu mesmo criei, pego numa maçaneta que me abre uma porta que eu mesmo quis fechar. Lírico de ser, ele é a flor que não se cheira. O mesmo vai te enganar, te enganar. Quem de nós, todas as respostas, todas as respostas. Veio os pés na água do meu amor.
deixa no mesmo tom que a gente tá. Me deixa no mesmo tom que a gente tá. Que a gente tá.